Detroit já foi o coração da indústria automóvel norte-americana. Hoje chamam-lhe até cidade fantasma. A crise e o desemprego obrigaram ao êxodo. Nos últimos anos, Detroit perdeu vida e milhares de habitantes. Em março, o município contratou um gestor financeiro de emergência para avaliar a situação e encontrar forma de tirar Detroit da crise. Mas o que encontrou é pior do que se temia. As contas de Detroit bateram no fundo. A cidade entrou em bancarrota, resultado de uma economia lenta, do excesso de avaliação de receitas fiscais, de gastos excessivos e de uma má gestão. When General Motors went into bankruptcy, it was able to eliminate its fixed costs and its future liabilities, and it had cars to sell. But the city of Detroit doesn't have cars to sell. Really, what it has to sell are high-quality services, which people will then be willing, basically, to pay taxes for. Há vários anos que a situação financeira de Detroit tem vindo a deteriorar-se e vai piorar. Prevê-se que até dia 1 de julho o déficit ultrapasse os 386 milhões de dólares, cerca de 300 milhões de euros. Detroit já foi um símbolo do poder americano, mas a cidade que chegou a ser a quarta maior dos Estados Unidos, conhecida por ter sido berço da indústria automobilística, entrou em decadência. E nesta quinta-feira declarou falência. Detroit perdeu quase metade de sua população desde 1950, expulsa pela violência de gangues armadas e em busca de melhores oportunidades devido à crise na indústria automobilística. Em uma carta que acompanha o pedido, o governador do estado de Michigan, Rick Snyder, diz ter aprovado o pedido do administrador emergencial da cidade, Kevin Orr. Snyder afirmou que a falência é a única solução que vai permitir a Detroit voltar a ser estável e viável. No mês passado, a cidade havia anunciado que entraria em moratória em uma parte dos 18,5 bilhões de dólares que deve. Se for confirmada pela justiça, a quebra vai permitir buscar acordos com os credores da cidade. A prosperidade é uma lembrança em Detroit, agora é a insegurança que ronda a cidade. Estamos fazendo um patrulhamento no bairro para tentar manter um certo grau de segurança para os cidadãos. Victor é voluntário. Ele ajuda a polícia a cuidar depois que o investimento em segurança diminuiu. Desde que o Estado aumentou o controle sobre as finanças da cidade, tem sido assim. A redução de custos pode atingir as escolas também. A cidade tem mais de 13 bilhões de dólares em dívidas e um déficit orçamentário de 200 milhões. A concorrência com montadoras da Europa e asiáticas custou milhares de empregos em Detroit desde 1950. Com a principal fonte de renda dizimada, a cidade não pode mais recolher o suficiente para investir. Sob a lei de Michigan, o governador poderia nomear um interventor na cidade. A missão seria cortar custos, a menos que as autoridades municipais tenham um plano adequado para diminuir a dívida. Uma medida dura é necessária para trazer os investimentos de volta. É muito difícil atrair investimentos para as comunidades que estão falidas, então temos que trazer de volta a saúde financeira. Detroit já está tentando cortar 40 milhões de dólares em salários e benefícios. Os críticos dizem que novos cortes podem piorar a qualidade dos serviços. O gerente financeiro, a curto prazo, vai equilibrar as contas, mas no longo prazo vai estimular ainda mais o processo de fuga da cidade e assim tornar difícil o equilíbrio das contas no próximo ano e no ano seguinte e no outro ano também. Alguns moradores estão lutando para tentar revogar a lei de emergência. A menos que Detroit crie um plano de austeridade, caberá ao Estado e não aos moradores decidir o futuro da cidade do motor.